Questão número 23, olha só, o gráfico da função polinomial de primeiro grau. Como é que se chama essa função polinomial de primeiro grau? Ela se chama função afim, né? Sempre cai na EPICAR. Função do segundo grau e função do primeiro grau. Essa é a função afim. Como é que é a fórmula de uma função afim? É isso aqui, ó. Y é igual a ax mais b. Claro, só que aqui em vez de y e x, a gente tem velocidade, que corresponde ao y, e aqui a gente tem tempo, que corresponde ao x. Então, se eu quiser, eu posso escrever assim, v é igual a vezes tempo mais b. Tanto faz você escrever xy ou você escrever, se forem outras grandezas, tempo e velocidade. Então, o tempo está fazendo o papel de x e a velocidade está fazendo o papel de y. E aqui você tem duas constantes, claro, a função afim, que tem esse aspecto, esse gráfico, que é uma reta, né? E como é que a gente faz para descobrir quem é A, quem é B? Eu vou precisar disso já no problema. Vamos identificar quem são A e B. Como é que a gente descobre os coeficientes, né? A e B de uma função afim? Olha, você pode atribuir valores para x e ver o y correspondente. Aí você descobre quem são esses coeficientes A e B. Olha só, ele dá aqui que quando você tiver o t igual a 0, o v vai ser 50. Então, com isso, você já pode descobrir alguma coisa. Ó, fazendo t igual a 0, a gente vai ter v igual a 50. Então, é só você substituir aqui, fazendo t igual a 0, a gente vai ficar com 50 é igual a vezes 0 mais b. A vezes 0 vai dar 0, você vai ficar com b igual a 50. Claro, você sabe que na função afim, o termo independente é exatamente o ponto onde corta o eixo das ordenadas, né? Então, você olhando para cá, você já pode ver direto que o b vale 50. Tá, e como é que eu vou achar o outro coeficiente, o a? Bom, o a você pega o outro ponto do gráfico e você tem um outro ponto aqui, ó. Para t igual a 10, o v vale 55. Então, vamos reescrever isso aqui, ó. V é igual a vezes t mais 50. Eu já descobri que o b vale 50, né? Tá, e agora vamos fazer essa substituição aqui, ó. Fazendo t igual a 10, o v vai valer 55. V vai valer 55. Então, vamos substituir t por 10 e v por 55. Com isso, a gente vai descobrir o valor de a. Olha aqui, ó. V igual a 55. Isso é igual a vezes 10. Né? A gente está fazendo t igual a 10. Mais o b que a gente já sabe que vale 50. Pronto, com isso aqui você descobre o valor de a. Tranquilo. Ó, passa o 50 para cá, vai ficar 55 menos 50, que dá 5. Aqui você tem a vezes 10. Então você vai descobrir que o a é 5 sobre 10. Que é a mesma coisa que um meio, né? Ou 0,5. Poxa, então a gente descobriu que o a vale 0,5. Portanto, a nossa função afim, ela tem essa fórmula aqui. V é igual a 0,5, que é o valor de a, 0,5a. Ih, rapaz, escrevi errado aqui, calma aí. V é igual a 0,5t. Pronto, o a vale 0,5. É 0,5t mais 50. Essa é a fórmula da nossa função afim. É a função aqui no caso desse exemplo que relaciona velocidade com tempo. Beleza, então tudo isso aqui foi para descobrir a fórmula da função. Agora vamos ver o resto do problema. Sabe-se que é possível determinar a distância que o móvel percorre calculando a área limitada, como assim a área limitada, entre o eixo horizontal T, o eixo horizontal aqui, e a semirreta que representa a velocidade em função do tempo, essa aqui. Quer dizer, ele está dizendo que essa área aqui desse trapézio,
Essa área aqui corresponde à distância percorrida. De onde saiu isso? Olha, isso aqui é um resultado da física, da cinemática, né? Que é uma parte da física que você estuda no ensino médio, mas às vezes é estudado no final, no nono ano, né? No final do ensino fundamental. Mas a EPICAR não cobra isso, ela não cobra física. Então ela não pode exigir que você saiba que a área sob o gráfico da velocidade é a distância percorrida. Ou seja, eles estão falando isso. Ó, sabe-se que, tá? Porque tá fora do programa, eles não pedem isso, então ele tá dando, olha, se você estudasse física, você teria que saber isso, mas como a EPICAR não cobra, eles estão informando aqui, tá bom. Essa área aqui é a distância percorrida entre os instantes t igual a 6 e t igual a 10. Tá? Então, de 6 segundos até 10 segundos, ele percorreu uma distância que é igual a essa área aqui. Tá, eu entendi. Ele passou aqui um conceito de física. Agora ele está fazendo a pergunta. Desta forma, a área achurada do gráfico fornece a distância percorrida. Beleza, tá. Eu já entendi isso. Qual é a pergunta? A pergunta está aqui, ó. É correto afirmar que a distância percorrida entre os instantes t igual a 3 e t igual a 9, quer dizer, de 3 a 9 horas... Ah, é horas, não é segundos, não? Não, ele colocou aqui em quilômetro por hora. Então não é segundo, é hora, tá? Quilômetro por hora. Hora, é claro que a distância aqui vai ser em quilômetro. Tá bom. Então, qual é a distância percorrida de 3 horas até 9 horas? É como se fosse das 3 da tarde até as 9 da noite. Qual foi a distância que ele andou? Olha, muito tranquilo. Eu já não tenho a fórmula da função. V é igual a 0,5t mais 50. Essa é a fórmula da nossa função afim, né? Da função aqui que nesse exemplo está relacionando o tempo em horas com a velocidade em quilômetros por hora. E a gente sabe que é um gráfico. E a gente sabe que esse gráfico é uma reta, claro, ele falou, ele já deu isso no enunciado. Vamos repetir esse desenho aqui. É o mesmo gráfico, tá? Só que ele quer saber qual é a distância que ele percorreu das 3 horas até as 9 horas. Das 3 horas até as 9 horas. Porque ele mostrou aqui nesse exemplo das 6 às 10. Mas ele quer saber das 3 às 9. Então a área desse trapézio é a distância percorrida, que é isso que ele quer saber. Então o que ele está perguntando, a distância percorrida, é a área desse trapézio aqui. Eu posso calcular essa área desse trapézio? Sim, tranquilamente. Olha só, é fácil calcular tudo aqui nesse trapézio. Por exemplo, a gente calcula essa distância aqui, que é a altura do trapézio. Claro, o trapézio está deitado, né? É um trapézio. Isso aqui, a altura está deitada. Conta dessa altura, 9 menos 3, que é 6. Essa altura vale 6. Como é que a gente calcula a área do trapézio? A área do trapézio, qual é a formulinha? É a base média vezes a altura. Lembrando que a base média, o que é a base média do trapézio? Base média é isso aqui, ó. Você pega as bases, a base menor e a base maior, e você tira a média. Média aritmética, né? Soma as bases e divide por 2. Bom, multiplica isso aqui pela altura, que eu já sei que é 6, né? Então, eu vou ter a área do trapézio. Então, eu preciso calcular quanto é que vale essa base menor e quanto é que vale essa base maior. Que isso aqui está tranquilo de calcular. Como é que a gente calcula esse Bzinho e como é que a gente calcula esse Bzão? Para calcular o Bzinho, é só você usar aqui a fórmula, né, dessa função afim. Esse Bzinho é o valor da velocidade para o tempo igual a 3. Né? Então, se você pegar essa fórmula aqui e fizer o tempo igual a 3, isso aqui vai dar 0,5 vezes 3 mais 50. Então, essa é a velocidade para
um instante, t igual a 3 horas. Quanto é que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar 1,5 mais 50, vai dar 51,5. Então, essa base menor aqui é 51,5. Ih, ficou vermelho, legal, né? É rosa com amarelo dá vermelho. Bom, e essa outra base? Vou fazer a mesma coisa. A base maior, você vai fazer o t igual a quanto? T igual a 9. T igual a 9. Então, fazendo aqui, aplicando a fórmula, isso aqui vai dar 0,5 vezes 9, que agora o t é igual a 9, vezes 9, mais 50, que 50 é constante. Quanto é que vai dar isso? Isso vai dar 0,5 vezes 9, que dá 4,5, mais 50 vai dar 54,5. Então, essa base maior é 54,5. Agora, a base média é a soma dessas duas bases dividido por 2. Quanto é que vai dar essa soma aqui dividido por 2? Bom, se você somar isso com isso, que vai dar 100 mais 6, né? 106. Isso, 106 dividido por 2. Pronto, a base média vai ser 106 sobre 2, que dá 53. E a altura, a gente já tinha visto que ela dá 6. A altura vale 6. Então, isso aqui vai ficar 106 sobre 2 dá 53, vezes 6. 53 vezes 6, isso aqui vai dar quanto? 300 mais 3 vezes 6, 18. 318. 318 o quê? Quilômetros. Claro, porque você está pegando a velocidade em quilômetro por hora e está pegando o tempo em horas. Quando você multiplicar, vai ficar quilômetro, né? Então, dá 318 quilômetros. Olha aqui, 318, tá aqui. Resposta correta, letra A de alfa.